Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês, tá certo? Primeiro, vocês procuram um lugar calmo, arejado, ventilado, silencioso e bem iluminado, para que vocês possam se concentrar na nossa aula de hoje. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis, sua borracha, seu apontador, os materiais que você vai utilizar para a nossa aula. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, seu livro, que hoje nós vamos trabalhar com o livro de ciências, e o caderno para vocês anotarem algo que chamarem a atenção. Nós vamos falar hoje em ciências sobre nós, seres humanos, certo? Algumas características da gente e o que é o corpo humano. O corpo humano, ele é constituído por diferentes partes, e entre elas existe a nossa pele, que é a pele, os músculos, os nervos, os órgãos que compõem o nosso corpo e os nossos ossos. Por que os nossos ossos? Nós dependemos dos nossos ossos para nós ficarmos em pé, que é o chamado nosso esqueleto, que a função dele é sustentar o nosso corpo. Cada parte do corpo humano é formado por inúmeras células que apresentam formas e funções definidas. Além disso, existem os tecidos, os órgãos e os sistemas, os quais funcionam de modo integrado, certo, gente? Podemos comparar o nosso corpo como uma máquina complexa e perfeita, com todas as suas partes funcionando em sincronia. Para o nosso corpo ele ter um bom funcionamento, ele precisa de energia. E como é que nós adquirimos essa energia? Com uma boa alimentação, não é verdade? O nosso corpo, ele é formado por 3 partes, ele é dividido em 3 partes, certo? O corpo humano, ele é dividido em 3 partes: cabeça, o tronco da gente e os membros, que são nossos braços e nossas pernas. Existem os membros superiores, que são nossos braços, e os membros inferiores, que são nossas pernas. Então, sabemos que nosso corpo é composto por tecido, por órgãos, por sistemas, e esses sistemas e o nosso corpo ele é dividido nessas 3 partes: na cabeça, que é onde se encontra o nosso cérebro, que comanda todo o nosso corpo; o nosso tronco, que fica essa partezinha da gente, onde no nosso tronco se localiza os nossos pulmões, que cuida da nossa respiração; o nosso coração, que nos mantém vivo, que ele vai bombear todo o sangue para o nosso corpo; o nosso intestino também fica nessa parte, e nossas pernas, que são os membros inferiores, que nos ajudam a locomover, e os nossos braços, que ajudam a nos mexer em algo. Na anatomia humana é a área da biologia que estuda a estrutura do corpo humano, incluindo os sistemas, os órgãos e os tecidos. Ela também analisa como a estrutura do corpo pode ser afetada pela genética, pelo ambiente e pelo tempo. O corpo humano ele é dividido em 3 partes básicas: a cabeça, o tronco, o membro superior e inferior, certo? A cabeça, o nosso tronco, como a tia mostrou, e os membros, os superiores, que são nossos braços, e os inferiores, que são nossas pernas. A descrição anatômica considera que o corpo deve estar em posição ereta, em pé, com o rosto voltado para a frente, membros superiores esticados e paralelos ao tronco, com as palmas voltadas para a frente. Os membros inferiores devem ficar unidos. Essa é a chamada posição anatômica. O corpo humano é dividido em 3 partes básicas, como a tia falou para vocês, que o corpo humano ele é dividido em 3 partes iguais, que são nossa cabeça, o nosso tronco e o nosso membro. Nós também sabemos que o nosso corpo ele é constituído por diferentes partes, que é a nossa pele, que é a pelezinha que protege o nosso corpo. No decorrer do semestre, do decorrer de nossas aulas, nós vamos aprender qual a importância da pele, qual é a função da pele, o do músculo, dos membros,
dos órgãos, o dos ossos, o dos sistemas. A gente, no decorrer das aulas do semestre, nós vamos descobrir a função de cada um desses membros que fazem parte, que é constituído do nosso corpo. A pele, por exemplo, a pele ela protege o nosso corpo de micro-organismos, de micróbios. Os nervos, eles fazem parte do nosso sistema, está na nossa pele. Então, todo o nosso corpo, ele é constituído por músculos, por nervos, por órgãos que tem dentro da gente e os ossos também. Se nosso corpo não tivesse ossos, não tivesse esqueleto, nós não poderíamos ficar em pé. Por que, tia? Porque ele que sustenta nosso corpo, certo? No livro de vocês tem uma atividadezinha para vocês fazerem sobre o corpo humano. A tia vai pedir para vocês vão pegar o caderno de desenho com vocês agora e vão fazer no caderno de desenho as partes do corpo humano. Vocês vão desenhar o corpo humano e vão descrever nesse corpo humano as partes dele, subdividir ele nas 3 partes que eles são divididos, tá certo? Vocês vão pegar o caderno de desenho de vocês agora, fazer uma atividadezinha agora junto com a tia. Vocês vão pegar o caderno de vocês, vão desenhar o corpo humano e vão dividir ele nas 3 partes, na cabeça, o tronco e os membros. Feito isso, você vai pintar cada parte de uma cor diferente para destacar o que é a cabeça, o que é os membros superiores e inferiores e o que são o tronco, ok? Querendo rever nossa aula, é só ir lá no nosso site www.escolapequenospaço.com.br. Vejam, revejam quantas vezes vocês quiserem. Esse conteúdo está no livro de vocês. Vai estar na nossa plataforma digital também, tá certo, gente? Um beijo, até a próxima aula.